Boa noite na paz do Senhor. Eu estou alegre de estar mais uma noite louvando o Senhor com os irmãos. Peço que os irmãos cantem comigo, é o que levas. Aqui, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus, vamos louvar ao Senhor. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para o nosso culto de ensino, amém, queridos? E nós desejamos hoje nos dedicarmos todo o tempo possível, né, ao nosso trabalho de ensino, amém? Então já vamos estar orando por as pessoas que estão precisando, né, do louvor, da oração. Nossa irmã já nos abriu com este louvor, o que levas, não é isso? Hoje o nosso tema é: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Foi a instrução que Paulo deu ao seu aluno e discípulo Timóteo para a sua jornada espiritual. Temos muito a aprender hoje e vamos aproveitar todo o tempo, amém? Vamos estar orando, irmãos. Os nomes mais novos que nós temos foi a Lucistela, que pediu que orássemos pelo seu genro, Daniel, não é? E também
nós temos que orar pelo nosso querido irmão Samuel Castro, e também pela sua esposa Késia. Eles estão enfrentando uma peleja e Deus é poderoso para ajudá-los, né? Então, nós vamos estar já entrando em oração. Eu peço que vocês orem comigo, né, por essas vidas que estão aguardando, não é, o milagre de Deus. Eles precisam de um milagre de Deus, também, como toda a lista que agora está sendo colocada para vocês aí. Esses nomes também estão no nosso caderno de oração que está passando agora aí. Então, esses nomes são que nós estaremos agora apresentando ao nosso Pai Celeste, como a nossa nação brasileira também. Amém? Vamos estar orando pelos poderes constituídos, pelos governantes, porque eles estão precisando muito da direção de Deus. Não é? Sobre esta nação tão sofrida, a classe médica, aqueles que estão internados esperando o milagre de Deus, vamos estar colocando também nas mãos do Senhor. Vamos orar. Pai Celeste, agora entramos na tua presença em nome de Jesus para, ó Deus, te pedir a tua intervenção. Eu quero orar pelo teu servo Samuel Castro. Tu sabes o quanto teu filho precisa de um milagre, Pai. Também quero orar pela minha sobrinha Kika Maria. Ela está ainda precisando, ó Deus, da tua intervenção na família dela, Pai. Oro também pelo Daniel, genro da tua serva Lucistela, que está precisando de um milagre, Pai. E por todos esses nomes que agora estão sendo exibidos aí, Pai, que é o nosso caderno de oração, Pai. Eu entrego todos em tuas mãos, te pedindo que as tuas misericórdias, que a tua ajuda, que a tua mão, que a tua intervenção venha a essas vidas, Pai, para que eles possam receber a graça e o bálsamo de Gileade para a cura de suas enfermidades, Pai. Quero orar pela nossa nação brasileira, quero orar, ó Paizinho, pelos que estão no poder, né, os poderes constituídos. Senhor, eu oro e entrego todos nas tuas mãos, pedindo que as tuas mãos possam dirigir estes homens, ó Pai, que têm a responsabilidade de governar esse país. A tua palavra manda que oremos por eles, e nós estamos entregando todos eles nas tuas mãos, Pai. Por aqueles que estão internados pela classe médica, Pai, nós oramos. Sejam as tuas mãos sobre nós e sobre os países que estão em grandes necessidades, Pai. Nós oramos colocando nas tuas mãos. Agora abençoa os teus filhos que estão comigo neste momento, Pai. Que seja louvado, que seja glorificado o teu nome, ó Paizinho, nas nossas vidas, e que possamos hoje aprender, receber instrução que vem de ti, ó Paizinho, através dos ensinamentos que serão ministrados. Eu te peço que a tua graça venha sobre este pequeno servo para fazer esse trabalho, Pai, porque tudo que pude preparei, mas depende das tuas mãos para realizar esse trabalho. Assim eu oro, Pai, com ação de graças, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós vamos estar louvando o Senhor com um cântico da nossa harpa. Deixa eu ver aqui, acho que é o 400. Deixa eu ver, porque o número dele passou da minha memória. Espera um pouquinho só, irmãos. 490. Não, não é não. Vamos botar o hino e os irmãos vão ver o hino que é. Amém? O hino da harpa cristã. Vamos ouvir o hino. Sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com luz de amor trabalhando.
a teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando ao lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo em glória e luz, te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós já vamos entrar no nosso assunto de hoje. Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos do verso 6 até o verso 16. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeitas as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Estas palavras são fiéis e dignas de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exorta e ensina até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem.
Hoje a nossa meditação, amados, é Paulo dando a instrução ao seu filho na fé, Timóteo. O tema do nosso o texto do nosso tema está aqui. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. É muito importante essa instrução que Paulo dá. Esse é o nosso curso de obreiros e obreiras, amém? Nós já estamos na apostila número 5, já é a apostila conclusiva do nosso curso, amém? Então, vamos na nossa meditação. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Vamos lá. Uma das cartas mais pessoais que temos da Bíblia é esta. Timóteo era na fé filho de Paulo, né? Timóteo era filho na fé de Paulo e se tornou discípulo dele, seguindo onde quer que fosse, vendo como Paulo pregava, ensinava e vivia, até ser designado para pastorear a igreja de Éfeso. Antigamente, não existiam seminários para a preparação de pastores, e a transmissão do conhecimento e da vida se dava na medida em que o mestre e o aluno andavam juntos. Esses mestres eram chamados de mistagogos e tiveram uma função fundamental na história da igreja para preparar os seus alunos. Muito interessante, não é? Porque Paulo, logo que viu a chamada de Deus na vida de Timóteo, pegou ele e o levava para que ele assistisse à maneira como ele trabalhava. Aliás, foi como Jesus preparou os seus discípulos, né? Os discípulos andavam com Jesus, ali estava o mestre dando as instruções àqueles que iam continuar na obra do Senhor. E Paulo também fazia da mesma maneira. Aliás, como ele disse, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo, amém? A exortação que ele dá neste texto era fundamental para Timóteo naqueles dias e ainda o é para os dias de hoje, não é? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Na nossa caminhada espiritual, precisamos estar atentos a duas coisas. Primeira, o estilo de vida. E segundo, as convicções teológicas. Porque como precisamos de estar firmados na palavra, não só ensinando baseado nela, como vivendo para que o aluno, para aqueles que estão à nossa volta, possam sentir firmeza naquilo que eles estão ouvindo e aprendendo. Vamos analisar em primeira parte o cuidado de ti mesmo, que tem a ver com o nosso estilo de vida. A Bíblia diz que em Cristo surgiu um novo homem, segundo a justiça, e justiça procedentes da verdade. Amém? Você estava no mundo, você não conhecia o Senhor, você tinha um estilo de vida, você veio para Jesus, agora você é uma nova criatura, certo? Este novo homem surge a partir do momento que a pessoa tem um encontro pessoal com Jesus Cristo e sua vida passa a ser dirigida pelo Espírito Santo. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Ele não só convence, mas ele passa a morar com você. Amém? Como está escrito lá em 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas agora ele vai dizer o que aconteceu conosco, né? Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus pelo Espírito do nosso Deus. O Espírito Santo vem na vida do homem e transforma a vida do homem. Por isso que quando aquele encontro entre Nicodemos e Jesus, que se encantou vendo o trabalho do mestre e falou do mestre, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus.
Depois ele completa: se você não nascer da água e do Espírito, você não vai entrar no reino de Deus. Amém? Vamos lá. Para receber uma nova natureza, passa a ter um estilo de vida e comportamento, um modo de andar segundo Cristo. Nós nascemos no mundo e somos também, claro, produtos do meio, porque você nasce num mundo cheio de muitas coisas distantes de Deus. E agora você veio para Deus, Deus vai começar a trabalhar na tua vida para te colocar naquela posição que nos criou. É muito interessante pensarmos nisso, não é? Porque a palavra diz que todo o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados para a vinda do Senhor. Por que conservados? Porque nós vamos ler lá em Eclesiastes 7:29, aquela frase que Salomão cita: eis aqui achei uma coisa, Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. E Deus vai começar a trabalhar nas nossas vidas, como está lá em Malaquias 3:3, ele vai se assentar como faz o purificador da prata e do ouro, para que nós possamos passar por aquele processo de purificação, né? Tirando os resíduos, os vícios e tudo mais que esse mundo está sempre nos lançando de uma forma tremenda, e só Jesus nas nossas vidas que vai fazer com que nos libertemos desses vícios e desses maus hábitos. Como deve viver este homem que agora precisa andar segundo Deus? Aí nós temos aqui a nossa cartilha, não é? Que é, como sempre digo, repito, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, né? 4 áreas são essenciais para o que é nascido de novo, tem um novo estilo de vida. Vamos primeiro começar com o corpo. O corpo, precisamos cuidar do nosso corpo, eventualmente abusamos dele, dormimos mal, comemos mal, às vezes em demasia ou muito pouco, vivemos desregradamente, somos sedentários, não tiramos um dia de folga, trabalhamos exageradamente e não descansamos. Se o nosso carro começa a apresentar algum barulho estranho, imediatamente corremos para o mecânico para eventualmente ver como ele está. Mas o nosso corpo está dando todos os sinais de que alguma coisa não vai bem, mas não paramos para cuidar dele. Mas não é apenas com o sedentarismo que precisamos ter cuidado. Precisamos cuidar também da pureza moral, não viver numa vida de pecado, de luxúria, não é? A Bíblia afirma que todo pecado que praticamos é fora do corpo, mas a impureza sexual, ela acontece no corpo, está lá em 1 Coríntios 6:18. E como somos o templo do Espírito Santo, devemos viver vida de santidade. Por isso, a Bíblia nos exorta: apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Está em Romanos 12:1. Amém, queridos? Então, o corpo precisa ser tratado, né? Nas suas 3 partes: alma, espírito, né? E corpo. Conservados. Como conservá-los? Vamos conservá-los pautando o nosso viver de acordo com os ensinamentos dessa palavra. Vamos agora para a mente. Falamos do corpo, vamos falar para a mente. Outra área da qual precisamos cuidar é o pensamento. Precisamos dar razão da esperança que temos. Está lá em 1 de Pedro 3,15. Discípulos de Cristo precisam ter uma mente preparada. A Bíblia nos fala disto. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Que a palavra de Cristo habite. Veja bem, queridos, como precisamos de estar lendo, deixando essa palavra entranhar na nossa mente, na nossa vida, e fugindo de tudo que vai nos separar de Deus, da sua palavra, dos seus propósitos das nossas vidas. Por isso é que nós lemos esse trecho de Colossenses 3:16 e 17, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês,
instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. Amém? Vivemos numa cultura contrária ao pensamento de Deus. Precisamos lembrar o que o mundo jaz no maligno. Está lá em 1 João 5,19. Mas a parte A do versículo diz assim: sabemos que somos de Deus. Olha que você precisa saber, que eu preciso saber, que nós precisamos saber. Somos de Deus. E o mundo inteiro jaz no maligno. Às vezes nos assustamos com tanta bobagem que é dita nos canais de televisão e nas músicas. E o mais estranho ainda é o fato de tais descalabros absurdos e imoralidades atrai milhares de seguidores, milhões de seguidores, é uma coisa louca. E você olha, mas olha, quantas pessoas que estão querendo ver. O mundo jaz no maligno, queridos. Daí a necessidade de nós não nos conformarmos, e a palavra conformar quer dizer da forma. Você tem que estar separado. É aquilo que Jesus disse: eu vos escolhi do mundo, eu vos chamei. Não é? Nós não somos do mundo, como ele do mundo não é. Nossa mente é bombardeada por uma sociedade secularizada, oposta a Deus, e precisamos aprender a julgar as coisas com discernimento. Aí você diz: como vamos conseguir isso, pastor? Quando o próprio apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que quero não faço, o mal que quero está sempre diante de mim. Vamos aprender mais um pouquinho. Ter a mente de Cristo. Estudar, preparar, saber julgar valores, discernir pensamentos pagãos. Cuida de ti mesmo, é o que disse Paulo ao seu filho na fé. Cuida de ti mesmo. Filipenses 4,7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Irmãos, não é fácil. Estamos no mundo, estamos cercados por isso. Isso é uma coisa que está tão comum entre as pessoas, que o incomum é alguém não estar dentro dessas práticas. Mas vamos para Hebreus 8:10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Então, está no coração. E tem que estar. Por que no coração? Porque do coração procedem as saídas da vida. Não vamos esquecer da palavra do salmista: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Muitos cristãos nunca leram um livro para aprofundar seus valores cristãos, nunca se interessaram numa escola dominical para saber mais da palavra de Deus, nunca foram a um seminário ouvir uma palavra adequada sobre um determinado assunto. Por isso, são atraídos e todo vento de doutrina e não são capazes de julgar as besteiras que ouvem, tornam-se raquíticos na fé e sem raízes nas suas convicções, mentes despreparadas e também preguiçosas. Tem pessoas que não suportam ler a Bíblia, começa a ler, eu já disse, isso aqui estou retendo, logo dá um sono tremendo. Amados, o que é isso aí? É fraqueza espiritual. Busque de Deus essa força. Vamos falar ainda sobre emoções. Emoções. Esta é a terceira área que precisamos cuidar. Muitas vezes somos vítimas de condicionamentos familiares ou de nossas próprias descontroladas emoções, cheios de paixão, que facilmente perdem a serenidade, se entregam à ira, à depressão, ao mau humor, à irritabilidade. Existem homens que se desestabilizam suas famílias por causa do gênio explosivo e dureza nas
reações. Muitas mulheres causam grandes danos aos seus lares pela sua instabilidade emocional. Nossas emoções volúveis e paixões podem nos dominar, transformando-nos em seres paranoicos, adoecidos, vivendo uma espécie de autismo extrovertido. Precisamos tomar cuidado. Daí a necessidade de cultivarmos a oração, a leitura da palavra, momentos com Deus, nos cultos da igreja, na escola bíblica. A nossa escola tinha que ser uma das reuniões mais frequentadas. Por quê? Porque ali nós vamos tirar nossas dúvidas. Tem ali um homem que ora, que se prepara para nos trazer as instruções. Então, precisamos de saber como enfrentar essas lutas que nos vêm e, às vezes, nós estamos despreparados e, assim, somos vencidos por elas. Vamos para a espiritualidade. Podia ter colocado aqui a alma, mas preferi um termo mais abrangente e que exigisse menos definição. No entanto, realmente, precisamos cuidar da alma, não é? Se assim preferirem, deste aspecto espiritual da existência. Alimentar a fé com uma vida de oração na presença de Deus, vir ao culto para adorar, domingos e demais cultos da semana, não se transformar num religioso distante e insensível à vida de Deus. Irmãos, às vezes as pessoas estão fracas, seduzidas, levadas a tantas práticas que os separam de Deus, mas eles não buscam as coisas de Deus. Hoje nós estamos sendo, vamos dizer assim, bombardeados por oferta de todos os lados, seja na televisão, seja na internet, seja até entre os amigos, seja até na família daqueles que não tiveram um encontro com o Senhor. Amém? Precisamos aprender a orar, ler a Bíblia devocionalmente, cuidar da comunidade da qual faz parte, não é? Não, como diz o texto lá de Hebreus, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, aprender a trazer os seus dízimos, suas ofertas em adoração ao Senhor, o louvor, servir e amar as pessoas por causa da nossa espiritualidade. Muitas vezes nós temos dificuldade no cultuar, porque o Senhor quer um culto. Como é que Ele quer o nosso culto? Está lá, Ele mesmo disse, em espírito e em verdade, né? Foi aquela conversa de Jesus com a mulher samaritana. Vocês dizem que a adoração é aqui, que a adoração é ali. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Precisamos cuidar de nós mesmos. Nosso coração pode facilmente se tornar frio e distante, sem amor, sem paixão, sem prazer em Deus. Isso é tremendamente doentio para nós. Como precisamos tomar cuidado de como estamos, irmãos. Não adianta você gostar de louvor. Uma vez eu ouvi de uma pessoa assim, eu gosto do momento do louvor. O momento da pregação eu não gosto. Isso aí está querendo proibir, está querendo exigir, mas a vida está exatamente na doutrina, na palavra, que nós já vamos entrar em seguida. Não é isso? Precisamos renovar nossos votos, voltar ao primeiro amor. Por que é o primeiro amor? O primeiro amor é Deus, é Ele que tem que ser amado sobre todas as coisas. E se nós amamos o Senhor sobre todas as coisas, Ele toma o primeiro lugar na nossa vida. Não é? Porque se Deus não tomar o primeiro lugar na sua vida, se tem outras coisas tomando o lugar de Deus na tua vida, então você vai fazer uma caminhada com muita dificuldade. Não é? Então, acabamos de dar para vocês o cuidar de nós. Porque se eu não cuidar do templo do Espírito Santo, não é? Se eu deixar que coisas invadam, não é, a nossa personalidade, invadam a nossa mente, o nosso coração, o nosso viver diário, isso tudo depende do que está tendo valor na sua vida. Por isso que o texto sagrado é claro: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro, cuida de você. Cuida da tua saúde espiritual. Não esqueça a abertura que nós fizemos. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados para a vinda do Senhor.
Você está preparado? Se o Senhor vier hoje, você está pronto para subir com Ele? Está preparado para ir morar com Ele? Está preparada? Precisamos de pensar nisso, né? Agora vamos para o segundo tópico que nós falamos, é cuidar de ti mesmo e da doutrina. Vamos falar agora. Segundo ponto a ser considerado é cuidado com a doutrina. Doutrina. O que é doutrina? Doutrina são os ensinamentos, são as instruções de Deus para o nosso dia a dia. Eu já vi pessoas dizer, eu não gosto de culto de doutrina, não é? Agora, quem diz que não gosta de culto de doutrina é porque ele não quer conhecer as instruções de Deus para a sua vida. Que a instrução de Deus para as nossas vidas é ministrada nesse culto, não é? Como você deve viver, como você deve se relacionar, como você deve, enfim, ter o seu dia a dia, porque você não está num mundo distante de Deus. Houve muita coisa que contraria Deus, mas você tem que saber que você é de Deus e tem que viver no mundo, mas com os olhos da eternidade, e não deixando que o mundo tire de você os valores que Deus te deu quando você veio para Ele. Você se lembra quando você aceitou Jesus? Que coisa linda e maravilhosa, que prazer você tinha que estar na casa de Deus, que prazer de orar, que prazer, tem uma vigília, eu quero passar, né? Irmãos, isso tem que ser cultivado. Alguém diz que essa é a nossa fase do primeiro amor que passa. Não acredite nisso, isso é uma necessidade constante, esse fervor pelas coisas de Deus, essa valorização das coisas de Deus na tua vida, não é? Então, vamos começar a falar um pouco sobre doutrina. É muito curioso esta exortação. Não apenas devemos cuidar da vida, né, do corpo, mente, emoções e almas, mas devemos cuidar também da doutrina que professamos. Já encontrei muitas pessoas dentro da igreja que afirmam não gostar de doutrina porque elas trazem a ideia de dogmas, algo inflexível, inegociável. Isso não é verdade, é claro que não é, né? Se você pensa desta forma, sugiro que você anote na sua Bíblia quantas vezes aparece a expressão doutrina, apenas nas cartas de Paulo a Timóteo e Tito. Paulo fala, por exemplo, da boa doutrina, né? Está lá em 1 Timóteo 4,6. De outras doutrinas, está em 1 Timóteo 1,3. E da sã doutrina, que está em 1 Timóteo 1,10. Vamos pensar um pouco sobre cada uma destas afirmações. Primeiro, temos que entender que existe boa doutrina, o que inexoravelmente nos leva a considerar que existe o seu oposto, ou seja, a má doutrina. Boa parte dos livros do Novo Testamento é apologética por sua natureza. O propósito dos autores era de defender a fé uma vez dada aos santos. Está lá em Judas, verso 3. Eu tenho muita preocupação quando alguém começa a querer distorcer a Bíblia, porque isso não é interpretar, isso é distorcer. Quando você pega um ensinamento da Bíblia e começa a relegar ele ou a descartar ele para os seus dias e para a sua igreja, né? Quem descartou a primeira doutrina de Deus foi o diabo. Quando Deus doutrinou a Adão, não é? Que ele não comesse daquela árvore, né? Daquele fruto. Depois ele vai conversar com Eva, que com certeza ela recebeu as instruções do seu marido. E Satanás chega distorcendo. Vocês não podem comer de tudo que tem aqui? Não, não podemos. Só não podemos comer desta árvore da ciência do bem e do mal, porque Deus disse, ela ainda exagerou, não podemos nem tocar. Né? Eu imagino que muitas vezes Eva, passeando com Adão pelo jardim, olhava aquela fruta e ia tocar. Disse, não, mulher, não toca não, porque Deus disse, essa não podemos comer. Ela ouviu muito isso, mas Satanás vai distorcer a palavra de Deus. Né? E muito cuidado, porque quando você começa a pegar um texto desse livro sagrado e dizer, irmão, isso aqui não é para o nosso tempo, como eu já estou vendo líderes aí dizer que a Bíblia tem que ser reinterpretada e adaptada
as modernidades deste mundo. Nunca que essa Bíblia vai ser adaptada às normalidades, os desvios de conduta, não, porque ela está aqui como uma palavra imutável de Deus. Ele mesmo disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E Satanás vai distorcer, dizendo: certamente vocês não vão morrer. Agora, Deus é assim mesmo, né? Ainda disse que chamou Deus de mentiroso, né? Ele sabe que se vocês comerem dessa árvore, vocês vão ser igual a ele. Então, ele não quer que vocês comam por isso. Se Eva parasse, e Adão depois também parasse e refletisse, ele não precisava comer daquela fruta para ser igual a Deus, porque eles já eram. Eles já eram. Eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus, com autoridade para governar este mundo. Mas ele não percebeu que ele estava caindo no laço de Satanás. E muitos hoje querem distorcer essa palavra, dizendo que esse texto precisa de ser interpretado e adaptado à nossa realidade. Cuidado com essas distorções, porque essas distorções, né, aí nós vamos ver que o que gera fé nas pessoas é este livro, do jeito que Deus o deixou para nós. Né? E a fé, está lá em Romanos 10, 17, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, queridos, se começam a dizer, mas isso daqui precisa de ser, está escrito errado, eu vou dizer para vocês como é. E estamos vendo homens distorcendo a Bíblia claramente e dizendo ao mundo que não é bem assim. E aí entra no caminho do gnosticismo. Nós estudamos sobre isso, falamos sobre isso, desfazendo e desvalorizando os ensinamentos do Senhor. Amém? Então, está lá em Judas 3. O propósito dos autores era defender a fé uma vez dada aos santos. Porque se começarem a distorcer, aí você vai ficar confuso o que é para eu guardar e o que é para eu não guardar. Muito cuidado. E vou te dizer, olha, é o que está em 15, 14 de Romanos. Tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação das Escrituras tivéssemos esperança. Pega a Bíblia e ela vai te encher de esperança, de fé, porque em tudo ela é a verdade de Deus para a sua criatura. Amém, querido? Por quê? Já nos dias apostólicos, certos indivíduos se introduziram com dissimulação na igreja. Está lá em Judas, verso 4. Era muito comum surgirem pregadores afirmando coisas que eram contrárias à fé cristã, o conjunto de crenças aceito pelas igrejas cristãs. Paulo, nominalmente, diz sobre Himeneu e Fileto, pregadores desviados da verdade. Está lá em 2 Timóteo 2, 17 e 18. O perigo da má doutrina é sempre constante. Muitos se apostatam da fé e passam a obedecer a ensinos de demônios, cauterizando a consciência e que ensinavam coisas absurdas no meio da igreja. Está lá em 1 Timóteo 4, 1 a 3. Amém, queridos? Todo extremo é perigoso. Isso é verdade. Nós não vamos esquecer disso. Precisamos de ter o ponto do equilíbrio. Olha como é que nós lemos, ouvi de um certo colega. O que ele diz? Ao lado de cada extremo existe um abismo. Amém? Vamos meditar em Eclesiastes 7, 16 e 17, que diz assim: não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruir-se a si mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, não seja tolo, porque morrer antes do tempo. É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Amém, queridos? A grande luta dos reformadores do século XVI foi contra as distorções da palavra de Deus. Aleluia, né, irmãos? Era necessário retornar às Escrituras e considerar atentamente o que Jesus e os apóstolos ensinaram na igreja. Quando nós lemos lá no livro de Atos, que perseveravam na oração,
na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração, no partir do pão. Então vocês veem que a palavra, a doutrina que o Senhor deixou, que ele deu pessoalmente, porque a ordem dele, quando enviou o Senhor, foi ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho dito. E depois nós vamos ver que ele, ao andar da igreja, ele vai orientar os apóstolos, e aí a Bíblia vai sendo completa para que nós pudéssemos, através da palavra de Deus, estarmos então vivendo a palavra, as instruções de Deus. Vamos lá, continuando aqui. Eles desenvolveram o princípio, aqui falando dos reformadores, né? O princípio da sola, a escritura, isto é, apenas as escrituras sagradas poderiam ser o fundamento daquilo que deveriam crer e dar as normas de como deveriam viver. Está lá em Atos 17:11, né? Quando vai falar dos bereanos, né? Ora, estes foram mais nobres dos que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Louvado é o Senhor, né? Por isso que eu disse na terça-feira, repito aqui, examine. Quando alguém estiver pregando, procure ver se a base que ele está ensinando tem fundamento nas Escrituras. Nem tradições, nem novas revelações ou novos ensinamentos poderiam substituir ou serem acrescentados à palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, como está lá em 1 de Pedro 4:11. Eu sempre repito esse texto, né? Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder, para todos sempre. Amém. A exortação paulina parece cada vez mais atual. Cuida da boa doutrina e cuidado com a má doutrina. Amém? A má doutrina pode destruir a simplicidade de sua fé e tornar a vida um inferno de acusação, medo e culpa. Paulo diz a Timóteo que cuidado dele, né? Paulo diz, Timóteo, que cuidando dele e da doutrina, salvaria tanto a ele mesmo como os outros. Porque, amados, se alguém pregar, se alguém ensinar, se alguém viver fora das Escrituras, ele está perdido, né? Porque aí abre o campo exatamente para as heresias. Quantas heresias que nós encontramos por aí, né? Ficamos assim, meu Deus, da onde você tirou isso? Não, foi uma revelação, foi um sonho. Amado, toda revelação tem que passar pelo crivo da palavra. Se você olhar, Jesus tomou cuidado. Ele dizia em tudo que falava e fazia, convém que se cumpra as Escrituras. Amém? A má doutrina pode nos levarmos ao inferno, ainda que dê a impressão de que ela está caminhando em direção ao céu, como nós lemos lá em Mateus 23:15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Prosélito é quando eles convencia alguém ao judaísmo. E depois de o ter desfeito, o fazer filho do inferno 2 vezes mais do que a vós. Queridos, cuidado, veja, examina a importância. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Em segundo lugar, Paulo fala ainda da sã doutrina, a que nos leva a considerar que existe o seu oposto, a doutrina doente. A doutrina bíblica é saudável, traz vida aos ouvintes e praticantes. A doutrina doente, ela neurotiza, né? Neurotiza, sataniza, enlouquece os seus seguidores. Não é por acaso que hospitais psiquiátricos estão repletos de pessoas seguidoras de religiões. Princípios distorcidos podem enlouquecer as pessoas. Então, muito cuidado, a palavra de Deus. Você tem o Espírito Santo, ele vai te instruir. Você tem o seu pastor, a sua igreja, sente com ele, leia a palavra. Às vezes você pode olhar, mas está errado o que fulano está fazendo.
bom, nós não alcançamos. A palavra, Paulo diz, cada um ande com aquilo que alcançou. Você alcançou? Agora, alguma coisa que contraria as Escrituras, aí nós temos que tomar cuidado e lutar contra isso, amém? Então, em terceiro lugar, Paulo fala ainda de outras doutrinas. Está lá em 1 Timóteo 1:3. Paulo afirma que deixou Timóteo em Éfeso para que admoestasse certas pessoas a não ensinarem outra doutrina. Isto é, havia naquela igreja pessoas que estavam ensinando o que Deus nunca havia dito. Mas, meu irmão, não está na Bíblia, não está, mas Deus me revelou. Olha, irmão, quando alguém chegar para você e disser que Deus me revelou, meu irmão, então vai. Se você acha que é Deus, vai. Mas é caso seu. Se você quiser conversar comigo, vamos abrir as Escrituras, porque é esta palavra que nos edifica. Nas cartas aos Gálatas, que foi escrito cerca de 30 anos depois da morte de Cristo, Paulo afirma que as pessoas das igrejas da Galácia estavam pervertendo o evangelho, passando da graça de Cristo para outro evangelho. Está lá em Gálatas 6, capítulo 1, 6-9. O problema crucial é que não existe outro evangelho. Nada pode substituir o evangelho, ser colocado no seu lugar ou adicionado a ele. O evangelho ou é puro ou não é evangelho. Paulo afirma ainda que um anjo vindo do céu pregasse outro evangelho deveria ser considerado anátema, que quer dizer maldito. Ainda que um pregador eloquente, uma profetisa ou profeta místico fizesse afirmações contrárias, deveria ser considerado como enviados pelo diabo e rejeitado. Existe um outro evangelho, uma outra doutrina sendo ensinada por aí, e não devemos nunca aceitá-la. Né? Rejeitar a verdadeira doutrina pode nos destruir espiritualmente, como afirma as Escrituras em 1 Timóteo 4,16. Como é que é? Cuidado de ti mesmo e da doutrina. Não apenas da doutrina, mas de ti mesmo. Não apenas de você mesmo, mas da doutrina. Você tem que cuidar da sua pessoa, do templo do Espírito Santo e dos ensinamentos das Sagradas Escrituras. Se você fizer isso, você vai caminhar saudável e vai criar um grupo de vidas saudáveis também para fazer a obra de Deus. Podemos estar cuidando muito bem de nós mesmos, mas desprezando o verdadeiro conhecimento de Deus. As duas situações são perigosas. Ambas podem nos destruir. A sabedoria ensina que, ao estarmos num barco, precisamos de remar, não apenas de um lado, porque isso leva o barco a andar em círculo, ao invés de seguir uma direção. Desenvolver espiritualidade distorcida traz desequilíbrio. Cuidado, pessoal, com o corpo, com as emoções, com mente e alma. Precisa estar juntos, andando com a defesa das verdades e doutrinas reveladas por Deus na sua palavra. O nosso dever como líderes, instruir o povo do Senhor, mostrando que seus ensinamentos são regras para a saúde espiritual do rebanho. Muitos colegas estão fazendo mais a vontade dos membros das suas igrejas do que a vontade de Deus exarada na sua palavra, não esquecendo de 2 Timóteo 4, prega a palavra, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque virá um tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Amados, foge disso. Não, mas Deus é bom, é justiça e está fazendo tudo para te levar para morar com ele. Temos um exemplo no Antigo Testamento com Saul, que foi rejeitado por Deus, por negligenciar a ordem de Deus para ouvir a voz do povo. Então disse Saul a Samuel, pequei porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Nunca, querido, nunca faça isso. Não, o povo está ali, precisa de orientação. Eu preguei sobre Diófretes, aquele inimigo da obra de Deus. Vão existir Diófretes, mas vão existir Gaio e Demétrio também. Vamos juntos
a andar na verdade, jamais nos afastar dela. Eu agora quero já concluir. Quando percebi que os nossos jovens, né, isso aconteceu na igreja de São Miguel Paulista, exatamente em 2014, né? Quando percebi que nossos jovens estavam em busca do poder do Espírito Santo, me preparei para lhes passar os conhecimentos da palavra com essa tônica. O que é mais importante, a oração ou o estudo da palavra, me valendo de uma experiência que encontrei na internet, dê a resposta de alguém. Qual é a asa do pássaro mais importante, a da direita ou da esquerda? E que fiz eu? Né? Preparei um curso, esse que eu estou ministrando para vocês. Em 2015, 2016, eu formei quase 120 irmãos e irmãs. Isso foi em 2016, 2017, né? Aí eu preparei com um pouco dos ensinamentos do idioma, exatamente do espanhol. Em 2018, os enviei para fazer obra. Porque, graças ao bom Deus, preparamos, então, e conseguimos, né, mostrar a eles que a busca, eles estavam subindo um monte, chegavam na igreja, irmãos, era uma coisa muito linda e maravilhosa. Nos cultos de domingo, aqueles jovens subiam no púlpito cheio do Espírito Santo. Eu falei, glória a Deus, eles estão cheios do Espírito Santo. Agora é minha vez de entrar. Chamei eles, vamos fazer um curso. Formei 65 no ano de 2015. Chegou em 2016, formei mais 54, e aí foi. E no 2017, os levei a estudar o idioma para os enviar. Eu os enviei. Eles foram para a Bolívia, ganharam 39 almas para o Senhor e voltaram com o coração cheio de alegria. É o que nós precisamos. Cuidar do corpo, cuidar da doutrina, ensinar o nosso povo a palavra do nosso Deus. Porque aqui, queridos, é que está a saúde do nosso povo. Aqui é que está a firmeza do nosso povo. Se você acompanhar Jesus Cristo dos 3 anos e meio, ele, vamos dizer, ele sentou com os seus discípulos, ele ministrou a palavra, não é? Ele ensinava, mostrava, fazendo, não é? Foram 3 anos e meio, e depois ele os enviou, né? E que eles fossem e pregassem o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar o que eu vos tenho dito. Então, os ensinamentos de Jesus é para nós praticarmos e ensinarmos. E nós fizemos isso aqui na igreja de São Miguel Paulista. E digo para vocês, isso que me fez trazer esse curso para apresentá-los a vocês, como estou fazendo todas as quintas-feiras, amém? Já estou encerrando, né, esse estudo de hoje. Estou agradecendo a vocês, amém, queridos? E já quero anunciar o que vou falar na próxima quinta-feira, né? Na próxima quinta-feira, nós vamos estudar sobre um dia para descansar. Vamos analisar o mandamento do Shabá, que é o sábado, que quer dizer, não quer dizer 7º dia, não, quer dizer descanso, tá? Em seus estágios e respectivas aplicações. Amém? Nós vamos, na próxima quinta-feira, já estaremos trabalhando com o Shabá. Amém, queridos? Agora eu quero fazer uma oração, né? Graças a Deus ninguém me interrompeu dizendo que o senhor passou da hora, né? Estou na hora, 5 minutos ainda tenho. Quero agradecer a vocês, peço que orem hoje pela manhã, e agora eu estou falando, mas a minha boca já está doendo, que eu fiz uma cirurgia na boca, mas eu não quis deixar de ministrar esse estudo, não. Eu agora vou fazer aqui um tratamento para melhorar, não faz mal, não. Estou com um pouco de dificuldade, que eu fui anestesiado na boca, por isso que eu trouxe uma mensagem de 1º de setembro de 2020, né? Vocês viram que a minha esposa estava do meu lado, que já está com o senhor agora, não é? E ela abriu hoje com louvor, e vai estar sempre abrindo nossos trabalhos, como encerrando também. Muito obrigado, queridos, que Deus te abençoe e que você possa fazer deste livro o seu manual de prática, não é? Porque aí é que está a sua saúde espiritual, que é mais importante do que a saúde física, porque a saúde física você tem como tratar com remédios, mas a saúde espiritual só com bálsamo de Gileade. Amém, querido? Deus vos abençoe, Deus vos guarde, amém? E hoje eu quero dizer com muita alegria, logo mais, não é?
15 para meia-noite, nós temos uma audiência, né? Com Deus e você, né? Com o nosso pastor Elci Santana. Graças a Deus, o nosso querido pastor voltou com o seu belo trabalho. Não percam. Pela manhã, nós temos o pastor Wellington com a primeira hora, que é um trabalho também maravilhoso, né? Eu não perco, né? Jesus tem me dado força. Essa madrugada eu não deixei de mandar as mensagens para vocês, mas eu mandei, mas sabe Deus como estava essa boca aqui. Mas não adianta, irmãos, é um ministério, eu quero ser fiel, viu? Só Jesus. Vocês estão vendo aí que eu estou meio devagar com a boca aí, mas Jesus é bom, não é? Que Deus abençoe, guarde e nos livre do mal. Amém, queridos? Então, já estou encerrando. Não esqueça, fomos convidados a fazer um jejum de pelo menos, jejum não, oração de joelho, 5 minutos no dia 7 de setembro, pela nossa nação brasileira. E o nosso pastor, presidente de São Paulo Sul, nos deu essa mensagem. Vamos, cada um que puder, 5 ou se puder mais. Essa foi a palavra do nosso pastor Paulo Fracinetti, presidente de São Paulo Sul, nos recomendou. E nós estamos engajados nesse clamor do dia 7 de setembro, amém? Orar pela nação brasileira, orar pelos governantes, orar pela igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, amém, queridos? Eu agora só volto com vocês na escola bíblica domingo. Se Deus quiser, já estarei melhor aí daqui, dessa cirurgia que fiz. Mas o coração está alegre, queridos. Eu estou, se você prestar atenção, eu estou aqui com a deficiência, mas Jesus é bom e vai nos ajudar a cumprir a nossa missão. Amém? Deus os abençoe, Deus os guarde, Deus os livre do mal. O pastor Gênesis tem um encontro com vocês domingo, às 9 horas da manhã, com a escola bíblica, amém? Mas vocês têm muitos trabalhos pela frente, a nossa mesa redonda no sábado. No sábado passado eu me equivoquei, foi o trabalho das irmãs, não é? Então, mas esse sábado a nossa mesa redonda volta sob a direção do nosso pastor Marcelo José Calheiros, que tem feito um brilhante trabalho junto com os pastores, amém? Deus os abençoe e nos guarde. Eu quero orar e já encerrar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estar falando para o teu povo neste assunto tão importante, Pai. Dá que possamos abraçar esses ensinamentos, cuidar de nós, cuidar da doutrina, para que tenhamos saúde física e também saúde espiritual e força para vencermos as lutas do dia a dia, Pai. Senhor, entrego todos que estão comigo nas tuas mãos, como também aqueles, ó Pai, que estão no nosso caderno de oração, como a nossa nação brasileira, Pai. Ó Senhor da glória, sejam as tuas mãos sobre esta nação brasileira, sobre os governantes, Pai. Entrego todos em tuas mãos. Seja as tuas mãos conosco e com todo o teu povo, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus. Amém e amém.